Será que todas as orações elas são ouvidas? Será que todas as orações elas são respondidas? É sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Meu nome é Adriano Pereira e esse é o canal Meu Propósito. Estamos aqui hoje com o presidente Jeffrey R. Holland, presidente em exercício do Quórum dos 12 Apóstolos. É um privilégio tê-lo aqui no canal Meu Propósito, presidente. E eu nunca tive a oportunidade de estar frente a frente assim com o senhor, e eu gostaria de expressar os meus sentimentos com respeito ao falecimento da sua esposa. Ela realmente foi a mulher mais incrível que já conheci. Uma esposa e mãe perfeita, sem falar de sua pureza, seu dom de se expressar e sua espiritualidade. Certa vez, ela deu um discurso intitulado Cumprir a Medida de Sua Criação. A meu ver, ela cumpriu a medida de sua criação com mais êxito do que alguém pode imaginar. Ela foi uma filha de Deus completa, uma mulher de Cristo exemplar. Fui o mais privilegiado dos homens, por ter passado 60 anos de minha vida com ela. Nosso selamento significa que, se eu for digno, poderei passar a eternidade com ela. Muito obrigado por expressar esses sentimentos sobre sua esposa, presidente Holland. Eu sei também que no período do falecimento dela, o senhor ficou muito doente também. Gostaria de compartilhar algo sobre isso? Se iniciou 48 horas após o enterro de minha esposa. Foi quando fui levado ao hospital às pressas devido a uma grave crise de saúde. Fiquei internado por 6 semanas e passei as primeiras 4 delas, entrando e saindo da unidade de terapia intensiva, perdendo e recuperando a consciência algumas vezes. Nossa, presidente, eu acredito que durante esse período, muitas pessoas, mas muitas pessoas oraram pelo senhor. Também, antes do falecimento da sua esposa, oraram pela sua esposa. E esse seria o tema da nossa conversa hoje, do nosso bate-papo hoje, né? O que é a oração para o Senhor? Meus amados amigos, nossas orações são o momento mais doce, nosso desejo mais sincero e nossa forma mais pura de adoração. Presidente, Deus, nosso Pai Celestial, realmente ouve e responde a todas as orações? Agradeço a todos vocês e a meu Pai Celestial, que ouviu suas orações e abençoou minha vida. Irmãos e irmãs, testificam que Deus ouve toda a oração que oferecemos e responde a cada uma delas de acordo com o caminho que Ele traçou para a nossa perfeição. Presidente, muito obrigado. Deixou bem claro para mim, tá? Eu sei que Deus, ele ouve e responde a todas as orações. Mas para deixar mais claro ainda para todas as outras pessoas que estão nos ouvindo, se uma pessoa ela está doente, ela orou, oraram por ela e ela ficou curada. E uma outra pessoa que estava doente, ela orou, oraram por ela, mas ela não ficou curada. Ela faleceu. Quer dizer que Deus só respondeu àquela que foi curada? Reconheço que, enquanto tantos oravam para que minha saúde fosse restaurada, o mesmo número de pessoas, entre as quais eu me incluo, orava para que a saúde de minha esposa fosse restaurada. Testifico que todas essas orações foram ouvidas e respondidas por um Pai Celestial divinamente piedoso, mesmo que as orações em favor de Pat não tenham sido respondidas da maneira que eu pedi. E essa, presidente, é a dúvida de muitas pessoas. Por que nem todas as orações elas são respondidas como esperamos ou como pedimos? Somente Deus conhece os motivos pelos quais as orações são respondidas de modo diferente do que esperamos. Porém, prometo que elas são ouvidas e são respondidas de acordo com seu amor infalível e seu tempo cósmico.
O fato é que as orações serão respondidas. Ponto. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Então, com respeito à oração, eu posso pedir qualquer coisa em uma oração? Se não pedirmos impropriamente, não há limite sobre quando, onde ou pelo que devemos orar. De acordo com as revelações, devemos estar a todo tempo orando. Devemos orar, conforme disse a moleque, por todos os que nos rodeiam, acreditando que a oração eficaz do povo justo pode muito. A todo tempo orando. Muito importante isso que o senhor falou, presidente. Muito obrigado. E como eu devo orar? Será que o ideal é que eu ore em minha mente, em meu coração? Ou será que eu devo orar em voz alta? Bom, eu sempre imaginei que orar em voz alta não é tão importante porque eu sempre tive medo do inimigo ouvir, né? Minhas orações. O que o senhor acha sobre isso? Sempre que a privacidade nos permitir, devemos oferecer nossas orações em voz alta. Caso isso não seja viável, devemos oferecê-las como expressões silenciosas em nosso coração. Cantamos que nossas orações são o movimento de uma chama oculta, sempre oferecidas, de acordo com o próprio Salvador, a Deus o Pai Eterno, em nome de seu Filho unigênito. Devemos orar individualmente, em família e em congregações de todos os tamanhos. Devemos usar a oração como escudo contra a tentação. Nossa, vê só que legal! Então, sempre que a privacidade permitir, o ideal é que eu faça minhas orações em voz alta. Eu acho que faz todo sentido isso, porque em voz alta eu consigo ouvir minha voz, eu consigo raciocinar bem sobre as coisas que eu estou falando ao Senhor, né? Trazer realmente a minha realidade, o meu dia a dia, poder me expressar melhor com o Senhor. Eu acho que, nossa, vai fazer toda a diferença. Muito obrigado. E aí, o que o senhor falaria para as pessoas que às vezes não sentem o desejo de orar? De repente alguém chega para o senhor e diz assim, ó, às vezes eu não sinto o desejo de E orar. se em algum momento não tivermos o desejo de orar, podemos ter certeza de que essa hesitação não vem de Deus, que anseia se comunicar com seus filhos a todo instante. Na verdade, alguns esforços que visam nos impedir de orar vêm diretamente do adversário. Então é isso, o Espírito do Senhor, ele ensina que o homem deve orar sempre, né? E enquanto o espírito do mal, ele ensina que a gente não deve orar. Então a gente precisa ter essa noção de a quem eu estou sendo influenciado, por quem eu estou sendo influenciado, né? Pelo aquele espírito que diz que eu devo orar sempre, ou pelo espírito que diz que eu não devo orar, né? Mas e quando eu não sei sobre o que orar? Eu não consigo, não vem um propósito na minha mente, não vem um tema, eu não sei sobre o que orar. Qual a sugestão que o senhor daria para mim? Quando não soubermos como ou pelo que orar, devemos iniciar e persistir até que o Espírito Santo nos conduza à oração que deveríamos oferecer. Talvez tenhamos que recorrer a essa abordagem a orar por nossos inimigos e pelas pessoas que nos maltratam. Então, fica essa dica aí, né? Quando eu não souber sobre o que orar, orar pelo nosso inimigo, orar pelas pessoas que nos perseguem, né? As pessoas que buscam o nosso mal, buscar orar por essas pessoas, não é isso? Mas aí vem uma outra pergunta. Jesus Cristo, ele é perfeito, não é? Então, se Jesus Cristo é perfeito, por que ele orava tanto? Percebi que, assim como nós, ele também queria buscar a face do Pai, acreditar em Sua palavra e em Sua graça. Vez após vez, ele se afastava da sociedade para ficar sozinho antes de atingir o céu com suas orações. Outras vezes, ele orava na presença de alguns companheiros.
Ele também buscava o céu em favor de multidões que podiam ocupar todo o sopé de uma montanha. Às vezes, sua oração fazia com que suas vestes resplandecessem. Às vezes, era seu rosto que resplandecia. Às vezes, ele orava de pé. Às vezes, ajoelhado. E, ao menos uma vez, prostrou-se sobre seu rosto em oração. Assim como nós, Jesus Cristo também queria buscar a face do Pai. Muito obrigado por essa resposta. Em Lucas, ele descreve que, ao se aproximar o momento da expiação, foi exigido que Jesus orasse mais intensamente. Nossa, como é que alguém perfeito pode orar mais intensamente? Presumimos que todas as suas orações eram sinceras, mas ao cumprir seu sacrifício expiatório e sofrer a dor que foi universal em alcance, ele sentiu que deveria orar ainda mais sinceramente, com o peso de sua oferta fazendo, por fim, verter sangue de todos os poros. Presidente Holland, para finalizar a nossa entrevista, gostaria de deixar algum conselho para todos aqueles que estão nos ouvindo hoje? Precisamos acreditar em anjos, em milagres e nas promessas do santo sacerdócio. Precisamos acreditar no dom do Espírito Santo, na influência de uma boa família de bons amigos e no poder do puro amor de Cristo. Precisamos acreditar que com orações, súplicas, retidão pessoal, profetas, videntes reveladores como o presidente Nelson, realmente podemos subir ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, o lugar celestial, o mais santo de todos. Estamos chegando ao fim de mais uma entrevista aqui no canal Meu Propósito. Um prazer ter o presidente Holland aqui, né, no nosso canal. Espero que possa voltar outras vezes. E se você gostou desse vídeo, por favor, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E vou encerrar com as últimas palavras do presidente Holland. Forte abraço, pessoal. Irmãos e irmãs, ao nos arrependermos de nossos pecados e ao chegarmos com confiança àquele trono da graça, oferecendo a Ele nossas esmolas e súplicas profundas, encontraremos misericórdia e perdão e compaixão nas mãos benevolentes de nosso Pai eterno e de seu Filho obediente e perfeitamente puro. Então, com Jó e com todos os fiéis aperfeiçoados, veremos um mundo maravilhoso, maravilhoso demais para compreendermos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.